Hoje eu vou te falar como ser mais produtivo nos estudos e no trabalho com as notas inteligentes, né? Como ser mais produtivo no dia a dia a partir de boas anotações que elevam o seu conhecimento e te dão um pouco mais de eficácia também, além de como organizar essas notas em prol desse estudo, né? Aliás, como você vai ganhar tempo a partir dessas notas. Afinal, uma certa ideia de produtividade é que você consiga produzir coisas melhores ou em menos tempo, e a partir das notas inteligentes é possível fazer isso, porque chega uma hora que a gestão do tempo não é suficiente, sabe? Tipo, ela simplesmente não consegue dar conta de tudo que a gente precisa fazer e como a gente precisa fazer. E vou mostrar um pouco de como as anotações, como o conhecimento nesse vídeo está completamente ligado também à sua rotina, à sua produtividade. A partir, enfim, dessa argumentação que segue muito a ideia de você construir um segundo cérebro, uma ideia também do método Zettelkasten, são alguns métodos de fazer gestão do conhecimento. Mas antes disso, comentar um pouco como eu tenho percebido isso, né, na minha rotina. E a questão é que eu, no primeiro ano de faculdade, eu morava bem mais longe da minha faculdade, né? Cerca de 4 horas aí no transporte público para ir e voltar. Então, enfim, eu estava só na faculdade e ingressei logo na empresa júnior. Porém, chega um momento que, enfim, isso já ocupava bastante tempo, né? Só o deslocamento, além do cansaço, né? De estar indo e voltando. Hoje meu contexto é diferente, mas chegou um momento que simplesmente não tinha como eu nem adicionar tantas coisas, ah, enfim, além desse primeiro ano, enfim, teria, né? Mas eu perderia uma certa qualidade ali. E também não tinha como eu mudar tanto tempo, né? Porque, assim, se eu tenho que chegar num horário, se, por exemplo, no seu trabalho, se você tem um horário definido para chegar, você tem que estar lá e pegar o transporte. Então, é uma medida que o tempo, às vezes, vai se diluindo e chega um momento que a gente tem apenas alguns blocos ali que a gente pode fazer a gestão, mas ela também está subordinada às demandas do trabalho, às demandas do estudo também. Então chega uma hora que simplesmente gerir o tempo não é suficiente, e eu fui percebendo isso tanto ao longo desse primeiro ano, mas também agora que eu estou bem mais próximo da faculdade, é uma outra realidade também. Mas como as notas podem influenciar mais ainda nesse processo. E a primeira ideia mais densa, né, com relação a isso é que simplesmente gerir o tempo não vai aumentar a produtividade, sabe? Necessariamente. Porque você pode, por exemplo, estar fazendo muita coisa, se esforçando muito dentro de um tempo, mas sendo extremamente ineficaz naquilo, né? É como se você, sei lá, tivesse uma árvore para cortar e você estivesse dando um peteleco na árvore, e você pode ficar um tempão lá, mas não necessariamente isso vai aumentar na sua produtividade, né? Não é aquela história, né, de acorda, durmo, como é? Estude enquanto eles dormem, as coisas desse tipo assim, que estão muito focadas na medida do tempo, porém essa é uma das variáveis se você for pensar naquilo que você está fazendo, né? É apenas o contexto ali, é apenas ter esse tempo. Então, só o tempo não é suficiente. Não estou falando que você não deve também fazer uma gestão do tempo, mas talvez você já faça isso. Se você já está aqui, já está pesquisando sobre as anotações, como fazer essa ligação, talvez você já tenha o seu tempo gerido. Essa é a primeira ideia que, enfim, eu tive, assim, acompanhando tanto meus anos, né, de estudo, mas também lendo livros como esse aqui, construindo um segundo cérebro, coisa que eu consegui pensar a partir disso e enfatizar mais a gestão do conhecimento. Porque com a qualidade do seu conhecimento, das suas anotações, as nossas notas inteligentes, da sua própria inteligência, você consegue utilizar melhor esse tempo que já está gerido, sabe? E aqui que está o grande ponto, assim, sabe? Se você entender essa dinâmica, e provavelmente você já entenda, já tem uma noção sobre isso, que o conhecimento é muito valioso, tanto para a gente mesmo, né, para o próprio bem-estar, mas também para fazer as coisas que a gente precisa, né, as nossas demandas de trabalho, de estudo também. E essa é a primeira ideia. Então, a segunda ideia, no caso, né, que o conhecimento é muito valioso
para aumentar principalmente a qualidade das nossas atividades e a gente tomar melhores decisões, né? Até porque uma das outras questões, né, quando se pensa em produtividade de forma mais ampla, é que você precisa escolher as boas tarefas, digamos assim, né? As tarefas que vão trazer mais retorno. Também é um processo de discernimento, de escolha mesmo, a partir disso. Porém, essa escolha pode ser muito melhor feita quando você tem conhecimento, né? Então, pensa numa pessoa sábia. Não sei, ia dar um exemplo aqui aleatório. Mas pense em uma pessoa sábia, uma pessoa que você conhece, que faz coisas de forma inteligente. O que essa pessoa tem de diferente? Talvez ela consiga tomar boas decisões a partir daquele conhecimento que ela tem. E, consequentemente, ter tarefas mais efetivas, mais eficazes aqui. Então, essa é uma grande ideia para você pensar a produtividade em qualquer âmbito. O conhecimento vai te ajudar de forma mais ampla a economizar tempo e também ter mais impacto, né? Porque é isso, também não adianta você só ser produtivo, por exemplo, com esse vídeo aqui, eu produzi milhares e milhares de vídeos, mas não forem vídeos de qualidade, seja em termos de conteúdo, de ideias ou de produção audiovisual, que não vai ser forte por enquanto no canal, talvez vai ficar mais nas ideias mesmo, mas é isso, porque quando você tem uma efetividade naquilo que você faz, você também consegue atingir melhores resultados a partir disso. E essa grande questão, assim, né, uma das grandes questões, né, de você ser mais produtivo, conseguir entregar boas coisas para o mundo, sabe? Tipo, conseguir gerar um impacto positivo através das suas ações também. Enfim, eu espero essa é um pouco da minha ideia de produtividade. Talvez para outras pessoas seja outras coisas e coisas talvez não, não tão interessantes assim, em termos tanto pessoais, tanto políticos, né, de certa forma. Então, a partir dessa medida de eficiência, né, que é o próprio conhecimento, temos um problema, uma oportunidade de um problema, que é como você vai lembrar das coisas que você está fazendo para conseguir ter essa efetividade no momento que você precisa daquilo, né? Então, um grande problema do conhecimento em si, às vezes, é a disponibilidade dele, né? Tanto, assim, de você ter grandes artigos que são pagos e coisas desse tipo, assim, e grandes textos que têm uma linguagem muito difícil de acessar. Então, por exemplo, eu faço faculdade de psicologia e tem grandes textos que, caramba, eu gostaria que muitas mais pessoas conhecessem daquele texto, daquelas ideias, porém, aquelas ideias estão dentro de um grande arcabouço maior, o que dificulta, às vezes, a acessibilidade do conhecimento, o que é um paradoxo até em contraste, né, com a disponibilidade de informações na internet, que também é um excesso. Então, tanto a sua acessibilidade, a partir do momento que você tem conhecimento, pode ser uma dificuldade, mas também o excesso de informações pode ser uma dificuldade. E aqui que vão as notas inteligentes. Porque a ideia é que eu estou com um pequeno roteiro aqui, com essas notas, com o conhecimento de forma mais registrada, tipo assim, nesse livro, eu posso abrir aqui numa parte interessante e mostrar aqui, ó. Até caiu uma sorte aqui, ó. Discoverability, que é um pouco disso, né? Quão disponível as suas anotações vão estar para você ter mais eficiência. Então, se você tem tanta questão do tempo, beleza, você tem um tempo ali definido, sei lá, 2 horas para fazer uma atividade X, você tem um conhecimento ali para você reter aquilo, quando você acrescenta a questão das suas anotações, que é aquilo que já está gerido de certa forma, já está organizado, e vou fazer vários vídeos sobre como de fato fazer essa organização, você ganha mais tempo a partir disso, porque você não precisa simplesmente não, né? Mas você não precisa repesquisar aquele conhecimento. Você precisa ter ele à sua disposição e a partir das notas inteligentes que você consegue ter essa super medida de eficácia e de qualidade que é o conhecimento à sua disposição quando você faz boas notas inteligentes. Então, e aí só para não deixar um pouco desse gostinho do como, né, fazer isso, você ganha tempo a partir do seu conhecimento e o seu conhecimento gerido pode
aumentar ainda mais essa efetividade e a qualidade das coisas. Então esse é o argumento base desse vídeo aqui. E aí, de fato, você vai ser produtivo, sabe? Você não vai simplesmente fazer muitas coisas ou gastar muito tempo, mas ser efetivo. E como fazer essas anotações inteligentes? Esse livro aqui que realmente me retomou para a questão da gestão do conhecimento, né? A importância disso, foi um Construindo o Segundo Cérebro. Então, eu vou deixar esse livro aqui como indicação também, porque ele faz tanto um método desde a própria anotação em si, você pegar as anotações, fazer no Notion, fazer no computador, fazer no Trello, enfim, no Notes do iPhone, né, para quem tem iPhone, até a sua expressão, até o momento que você vai, de fato, colocar isso para o mundo, estabelecer novos projetos a partir disso. E é sobre isso que eu vou falar nesse canal aqui. E seja bem-vindo, se inscreva para acompanhar mais vídeos de como ser mais produtivo a partir de suas notas. Eu sempre vou estar trazendo um pouco da minha experiência também, do que eu estou fazendo a partir disso. Então, espere um pouco dessa mescla de experiência, prática e conhecimento. Valeu e até o próximo vídeo. Se inscreva!